Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, farei a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Verso 1: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Até aqui a leitura, fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, agradeço a Ti também pela vida dos meus irmãos que aqui estão, obrigado por conduzi-los, ó Deus, em segurança até este local. E agora, Senhor Deus, neste momento, nós estaremos ouvindo a Tua voz. O Senhor fala por meio da Sua palavra, fale aos nossos corações, ó Deus. Nos ensine, ó Pai, o caminho reto, o caminho fiel, Senhor Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como famílias, como casais. Nos instrua hoje, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito Santo, através da palavra. Mude, Senhor Deus, tudo aquilo que não condiz com a imagem, com o reflexo da glória de Deus, a fim, ó Pai, de que possamos glorificar o Teu santo nome a cada dia e cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Bom, meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre teologia bíblica da família, e como todos os pastores estão colocando a foto do casamento, então eu não posso ficar fora dessa. Então, aqui está a foto minha, do meu casamento com a minha amada esposa, a qual eu amo e desejo intensamente viver com ela até Cristo voltar. Bom, o assunto da nossa aula de hoje são as lições da queda, a tragédia do pecado e o triunfo da graça. E com base nesse tema maior, nós veremos aqui 4 pontos, e a nossa aula está dividida segundo esses 4 pontos. O primeiro dele, farei aqui uma introdução, em seguida falaremos sobre as lições da queda, depois a tragédia do pecado e, por fim, o triunfo da graça. Então, o primeiro ponto, introdução, e eu gostaria de aqui citar um charge que foi publicado em um jornal muito antigo, e lá, nesse charge, traz ali um casal de velhinhos que celebravam 50 anos de casados. E ali, naquela figura, o homem com um sorrisão no rosto, ele vira para a sua esposa e diz: Rosalinda, amanhã nós celebraremos 50 anos de casados. Eu vou mandar matar um leitão. Então, a mulher vira para o homem e diz: Que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou. Meus irmãos, embora seja engraçado, mas é trágico. Essa história relata a triste realidade, o conflito conjugal.
Mas de onde procede este conflito? Vocês se lembram como acabou o capítulo 2 de Gênesis? Nós vimos aqui um casamento harmonioso, apaixonante, belo. O próprio Deus é quem celebra a primeira união do primeiro casal. O homem e a mulher são uma só carne, o que evidencia não somente um relacionamento amável, agradável, mas o verdadeiro reflexo da glória de Deus. O homem e a mulher, dois são uma só carne, o que evidencia perfeitamente o reflexo da Trindade, onde o Pai, o Filho, o Espírito Santo, três, são um único Deus, uma perfeita harmonia. Mas, espera aí, não é isso que nós vemos. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, está um caos. Basta ligarmos a TV e veremos fome, doenças, tempestades, inundações, terremotos, furacões, secas. Aquela criação perfeita que Deus disse, é muito bom. Ela está desordenada. O que aconteceu? Além disto, também vemos guerras, ameaças, ditaduras, ódios, invejas, traições, mortes, assaltos. O que mostra que o relacionamento do homem com o seu próximo não é mais algo amável, agradável, amigável. E quando nós olhamos para a família, a preciosa instituição divina, nós vemos que ela está longe do original de Deus, sendo marcada pelo adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras. Aquilo que Deus criou como um reflexo da sua glória, agora espelha o mal, reproduz o mal. O que aconteceu? Com base em Gênesis 3, observaremos que as nossas relações, elas foram mudadas por causa da queda do homem no pecado. A entrada do pecado no mundo nos tornou egoístas, nos afastou de Deus e também do próximo. Mas apesar disso, descobriremos, e aqui um motivo de alegria, que há esperança em Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus, no caso nós já lemos este texto, e nós veremos aqui as lições da queda. E a primeira delas é a dúvida. Olha o que está escrito no capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Veja, o verso 1, ele já inicia com um grande contraste, mas a serpente mais sagaz. O homem e a mulher que estavam nus e não se envergonhavam. Por outro lado, o texto mostra uma serpente sagaz, astuta. E a palavra aqui, sagaz, no original hebraico é a mesma palavra que a palavra nus. Para que vocês entendam, é como no português a palavra manga, que pode se referir tanto a um fruto como uma parte de uma camisa.
Então aqui o escritor ele está fazendo um jogo de palavras. É como se ele estivesse dizendo, enquanto o homem e a mulher estavam nus e sem vergonha, no sentido de inocência, por outro lado, a serpente era nua, sagaz, malandra, sem vergonha, no sentido literal da palavra. Agora, repare na sutileza de Satanás, porque ele aborda primeiro a mulher, e não o homem. E assim, ele subverte, ele revoluciona o propósito criacional de Deus quanto à liderança, cujo cabeça é o homem e não a mulher. A mulher foi criada para ser auxiliadora idônea do homem. Um outro ponto a observarmos aqui, neste texto, é a pergunta da serpente, Satanás. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim. Meus irmãos, o que Satanás está questionando aqui neste texto? O que o diabo está questionando aqui neste texto? Veja, a bondade, a provisão graciosa de Deus está sendo colocado em dúvida. E desta forma, a serpente está lançando no coração da mulher dúvidas quanto ao caráter de Deus e da sua palavra. E aqui vai a primeira implicação para nós. Pai, mãe, filhos, cuidado, porque Satanás, ele continua sendo sagaz, malandro, sem vergonha. Ele continua questionando a bondade, a provisão graciosa de Deus, atacando famílias, atacando casamentos, relacionamentos entre pais e filhos. Mas como nós respondemos a estes questionamentos? Quando Satanás, vestido não de serpente, mas através dos nossos melhores amigos, na escola, no trabalho, na faculdade, questiona a provisão, o caráter, a palavra de Deus. Como nós respondemos os questionamentos de Satanás? Através de vídeos no YouTube, filmes. Não duvidem, mas os desenhos que os seus filhos assistem, Satanás ali questiona a soberania de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus. Sim, não podemos dar oportunidades para o diabo. O nosso adversário, ele continua sendo o mesmo. A única coisa que muda é o produto que ele nos oferece. Lá no jardim, ele ofereceu o fruto proibido. Hoje ele nos oferece coisas desagradáveis, contrárias à vontade de Deus. Em nossos dias, ele diz, o adultério é algo normal. Traição, uma vez, não faz mal. A pornografia é normal, errar é humano. Mentir não faz mal, ainda mais se for uma mentirinha. Enfim, muitas coisas são colocadas diante de nós. Mas qual é a nossa resposta diante desses questionamentos? Veja a resposta de Eva, aqui no verso 2 e 3, ela diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Uma primeira leitura, não fica claro o erro da mulher, mas por 2 vezes Eva, ela diminuiu o que Deus havia dito. Deus, ele tinha falado, comerás livremente. No original está comendo, comerás, o que dá a ideia de liberdade. Mas a mulher diz, podemos comer. Deus havia dito, certamente morrerás. No original, morrendo morrerás. E a mulher diz, para que não morrais. E finalmente, Eva, ela acrescenta algo que Deus não havia dito. Ela diz, nem tocareis. Meus irmãos, para nós, parece um errinho, algo talvez que poderia passar desapercebido. Mas vocês se lembram, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, como Deus, Ele criou cada constelação, cada vegetação, cada tipo de animais, como Deus, Ele trouxe à existência o universo, através da sua palavra. E quando nós olhamos então para esta verdade, fica claro que o erro de Eva não é um errinho. Devemos levar a sério o que Deus diz. É bem provável que Adão ele tenha falhado ao transmitir a palavra de Deus para a sua esposa, ao acrescentar as próprias regras no mandamento de Deus. Nós vemos aqui a primeira forma de legalismo, que é o estabelecimento de ritos, de um falso padrão de espiritualidade, criado pelos homens. E qual é o perigo disto? É colocar a palavra do homem no mesmo patamar que a palavra de Deus. Como se a palavra e o mandamento de Deus não fossem suficientes. E dessa forma o homem ele precisa sim acrescentar algo para ser salvo, para ser livre da morte. No caso de Adão, Deus disse, não comerás do fruto. Mas Eva acrescenta, não comerás e nem tocarás no fruto. Meus irmãos, famílias, qualquer tentativa de proteger a família, que não seja através da palavra de Deus, é inútil, é vã. Salmo 127, verso 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Todo esforço, todas as regras, métodos para blindar a família, será inútil se não levar em consideração a palavra de Deus. Devemos confiar na suficiência das Escrituras. Devemos ter como exemplo o nosso Senhor Jesus. Quando foi tentado no deserto, Cristo se apegou somente na Escritura para vencer as tentações. E de forma fiel, sem acrescentar uma vírgula, um tio. É assim, meus irmãos, que as nossas famílias serão fortes, estarão edificadas sobre a rocha. É assim que as famílias irão vencer quando vier as tempestades da vida. A palavra de Deus deve ser central para resistirmos às tentações, e ela deve ocupar o centro dos nossos lares. E a pergunta que nós devemos fazer é: aonde está edificada a nossa casa?
Aonde está edificado o nosso casamento, a nossa família? Aonde está amparado a educação dos nossos filhos? Uma outra implicação, homens, nós temos instruído as nossas esposas de forma fiel às Escrituras, a fim de que elas tenham uma boa base para vencer as tentações. Essa é a nossa responsabilidade. Satanás, ele anda à procura de uma oportunidade, e é o que ele encontra aqui, neste primeiro casal. Olha a resposta da serpente, no verso 4, eu passei o slide, mas é aqui na Bíblia. O verso 4 e 5, que diz assim: então, verso 4, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui a serpente, ela avança para atacar mortalmente a mulher, que a essa altura está com dúvidas no coração, quanto ao caráter de Deus, da sua palavra, da bondade e da provisão graciosa de Deus. Então nós chegamos, aí sim, à segunda lição da queda, que é a negação. Veja, a serpente, Satanás, é o pai da mentira. Isso está lá em João capítulo 8, verso 44. Satanás, ele ousa dizer que Deus é mentiroso. Ele diz: é certo que não morrereis. Esta afirmação sugere que Deus não era tão bom assim, que Ele não tinha o bem do casal em mente, que Ele estava escondendo algo do casal. O casal poderia ser como Ele. As palavras da serpente fazem com que Eva negue a afirmação que Deus havia feito para o homem: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Davi Merck, ele diz a respeito deste verso algo maravilhoso e de fato é uma verdade. Ele diz, ironicamente, Satanás, ele oferece semelhança com Deus para o casal que já era imagem e semelhança de Deus. Astuto, Satanás é astuto. Olha o que diz o verso 6, infelizmente, o casal, eles caem no golpe de Satanás, na astúcia de Satanás. Diz assim o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E logo vem então a terceira lição da queda, que é o desejo. Veja, depois de duvidar, depois de negar, vem o desejo de pecar. Satanás tinha feito o seu jogo sujo. A semente de dúvidas e de negação encontra um solo fértil no desejo da mulher, culminando em rebeldia. O desejo, como podemos perceber aqui, ele alcança 3 esferas no coração de Eva. O físico, ela viu que a árvore era boa para se comer, físico. O emocional, o estético, agradável aos olhos, atrativo. O intelectual, desejável para dar entendimento.
Então Eva, ela toma do fruto e come e dá ao marido. Veja, esta rápida sequência na narrativa nos leva a compreender que Adão, ele estava próximo da situação, bem próximo ali da conversa da serpente com a mulher. No original tem uma particularzinha, e a melhor tradução seria: tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido com ela, e ela comeu. Não interfere na nossa tradução, porque o texto já dá esse sentido de aproximação. Ela come e já dá o fruto para o marido. E ao fazer isso, Eva, ela toma a iniciativa, a liderança de Adão, porque Adão, ele abandonou a liderança por ser omisso e passivo. E ao comer o fruto que a mulher entrega nas suas mãos, Adão mostra que ele está mais preocupado com a voz da sua mulher do que com a voz de Deus, que havia proibido comer o fruto. E dessa forma, meus irmãos, o bote é fatal. Satanás, ele injeta o veneno do pecado nas veias do primeiro casal, fazendo com que toda a raça humana também fosse envenenada, pois como representantes de toda a humanidade, a queda do primeiro casal trouxe condenação a toda a sua descendência. A imagem de Deus, refletida no espelho do casal, ficou embaçada, distorcida. Este é o retrato da queda da primeira família, do primeiro casal. Mas este também é o retrato de muitos casamentos aqui em nosso meio, de muitas famílias aqui em nosso meio. Meus irmãos, nós somos atraídos e seduzidos todos os dias a tomarmos certas decisões contrárias à vontade de Deus. Pais, mães, filhos, precisamos tomar cuidado. A idolatria significa morte para a família. Adão preferiu dar crédito à voz da sua mulher do que à voz de Deus. Precisamos tomar cuidado, porque até os nossos filhos podem ser um tropeço para pecarmos contra Deus. E Satanás, ele usa o nosso zelo excessivo no cuidado com os nossos filhos para nos afastarmos da presença de Deus. Aquilo que Deus criou bom pode ser um tropeço na minha vida, na sua vida. É por isso que Deus nos chama para amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas. Um outro ponto para aplicarmos aqui neste texto é quanto ao papel de cada um no relacionamento. Homens, por muitas vezes sermos omissos e passivos, isso faz com que as nossas mulheres, as nossas esposas, tomem certas decisões, tomem à nossa frente. E o detalhe, quando isso acontece e às vezes dá errado, nós somos os primeiros a apontar o dedo e acusá-las. Porque é isso que Adão faz. Foi a mulher que tu me deu, ó Deus, ela que me fez pecar. Mas de quem era a responsabilidade de cuidar de todo o jardim, inclusive da mulher? De quem é a responsabilidade de cuidar dos nossos lares, das nossas famílias, da nossa esposa e filhos? A responsabilidade é nossa, dos homens.
Este é o motivo porque muitas famílias estão em conflito. Porque os homens que deveriam ser os guardiões do lar, na verdade, são omissos e passivos. Não querem se dispor, não querem abrir mão do seu conforto. Basta as preocupações, as dificuldades do trabalho. E com isso, abandonam o lar. Mas, por outro lado, a mulher, ela vê uma ótima oportunidade para assumir, então, a liderança, as decisões. E nós veremos que depois da queda, isso se torna tão intenso, que o desejo da mulher será para o seu marido, ou seja, ela desejará ocupar o lugar do homem. Essa é a tragédia que o pecado causou no primeiro casal, e com isso, conforme ali diz, se alastrou por toda a sua descendência. O primeiro casal representava todas as famílias. É por isso que o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós hoje somos afetados com a queda daquele primeiro casal. Dando continuidade ao nosso estudo, veremos agora a tragédia do pecado. E a primeira dela é a vergonha e religiosidade. O verso 7, que está ali no Data Show, a primeira parte dele, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Como todo pecado faz, depois de um rápido e momentâneo sentimento de prazer, logo vem o peso esmagador do sofrimento e o sentimento de perda. O casal que outrora estavam nus e não se envergonhavam, pois ambos refletiam a glória de Deus, agora possuem um sentimento de culpa e vergonha. Ambos se sentem expostos. Foram-se sua inocência e autenticidade do seu relacionamento, sentiram-se sujos, corrompidos com a poluição da sua desobediência, do seu pecado. Adão e Eva, pela primeira vez, experimentam o sentimento de vergonha, culpa. Os olhos se abriram, algo está errado. A inocência do primeiro casal foi destruída. Por essa razão, eles cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Parece algo bobo dizermos que a vergonha é uma das tragédias do pecado. Entretanto, a vergonha, meus irmãos, é um pecado sério. Pois a vergonha, ela está associada com a própria imagem, com a valorização, com a preocupação, com o julgamento que as pessoas têm a respeito da minha pessoa. E por que eu digo que isto é sério, é grave? Porque, veja, a atitude que o casal toma pela vergonha. O casal que outrora estava nu, desfrutando de um relacionamento transparente, ao ser tomado pelo sentimento da vergonha, eles fazem o quê? Cozeram folhas de figueira. Ambos se vestem, porque não querem mais se expor
É isso que a vergonha causa em nós. A vergonha nos impede de nos expormos. E quantos relacionamentos são assim? O homem, o marido, ele não se expõe para a sua esposa, ele não quer expor os seus pensamentos, os seus pecados, as suas amizades. Da mesma forma, a mulher, ela não quer se expor para o seu marido, ela esconde mentiras. E assim também acontece com os nossos filhos. Os filhos não querem se expor aos pais. Eles cometem ações no oculto e escondem as suas obras. E de um modo geral é por causa da vergonha que muitas famílias se escondem de Deus e da liderança da igreja. Não buscam ajuda. E dessa forma não podem ser tratados. O quê? Eu vou expor o meu pecado? O pecado da minha família? O que vão pensar de mim? Veja, preocupado com a autoimagem. E já então que eu não posso me expor, nós veremos isso. Então eu preciso dar um jeito com as minhas próprias mãos. É por causa da vergonha que famílias têm sofrido com a falta de transparência. E como um abismo chama outro abismo, da vergonha, o casal precisa dar um jeito. E eles caem na religiosidade. Como eu não posso confessar o meu pecado, eu mesmo então preciso dar um jeito nele. E a segunda parte desse verso diz: percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A reação do casal diante da sua imundícia é tentar se cobrir, tentar esconder sua vergonha. Cobriram a nudez com folhas de figueiras arrancadas de uma árvore qualquer. Esta cena representa a mais vã religiosidade, onde o homem e a mulher buscam cobrir o seu próprio pecado, apagar a sua própria vergonha e culpa diante de Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Estamos estudando aqui teologia bíblica da família, o que isso implica para as famílias. Precisamos entender que atos religiosos são tentativas vazias, segundo a vontade humana e não de Deus. São fúteis, porque são fundamentadas na vontade, no esforço do homem, e não na vontade revelada de Deus, que se encontra na palavra de Deus. Infelizmente, muitas famílias, nessa tentativa de apaziguar a culpa, de resolver os próprios problemas, de resolver os seus próprios pecados para não se dispor, ou melhor, para não se expor, acham que com a própria força vão conseguir tapar a própria culpa. Por exemplo, o marido ou a mulher diz: olha, meu amor, eu não vou mais fazer isto, ou eu não vou mais falar aquilo. Ou então, criam regras e leis e listas para alcançar o pai ideal, a mãe ideal, ou o filho ideal. Mas como veremos, as roupas de figueiras que o primeiro casal fez, retratam na verdade uma busca miserável, pobre do homem, em dar um jeito, em cobrir os seus pecados. Da mesma forma, meus irmãos, esse texto se aplica a nós. Qualquer tentativa, humana, de cobrir os nossos próprios pecados, seja com listas, regras, será vã, inútil.
É questão de tempo que a roupa da nossa religiosidade se rasgará. Mas nós veremos que é o próprio Deus que nos veste com roupas novas. Aguarde, nós chegaremos no triunfo da graça. Vejamos aqui outra tragédia do pecado, é o medo. Diz assim o verso 8 e 10. Quando o casal ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Este verso aqui, meus irmãos, nos mostra que Deus, ele tinha um relacionamento agradável com o homem e a mulher, com a sua criação. A ideia aqui é que Deus, ele desceu ao jardim para estar com os seus filhos, com os seus amigos. Entretanto, eles se esconderam, eles haviam sumido. A imagem de Deus, que era para refletir, espalhar a glória de Deus, agora se encontra escondida atrás das árvores e dos arbustos. A criatura fugindo do seu Criador. É aqui, meus irmãos, que nós perdemos o nosso propósito de vida. A comunhão virou corrupção, a luz virou trevas, a amizade virou medo. Mas apesar dessas coisas, Deus, ele revela a sua graça, e Deus, ele chama o homem: onde estás? Interessante notarmos que Deus, ao chamar primeiro o homem, ele está mostrando a responsabilidade da liderança masculina. Lembrando que Deus tinha dado a ordem ao homem antes de criar a mulher. E outro ponto interessante é que, seguindo aqui o contexto, o verso 9, as perguntas são pedagógicas. O fato de Deus perguntar para Adão abre uma porta de esperança e uma oportunidade de arrependimento. Deus, ele pergunta a fim de causar no homem a compreensão do seu erro. Onde estás? E aquele chamado ecoa pelos corredores do tempo até os nossos dias. E a pergunta que eu faço para todos é: onde está o nosso casamento? Onde está a nossa família? Atrás dos arbustos, por causa do egoísmo, atrás das árvores, por causa da mentira, da infidelidade. Onde está a nossa família? Longe de todo bem. Por que nos escondemos? Por que fugimos? Por que tantas desculpas? Famílias, e você que está aqui nesta manhã, você deve considerar atentamente, seriamente, aonde você se encontra, pois caso contrário, não poderá retornar a Deus, porque fugimos da presença de Deus. E a única resposta para essa pergunta é, quem sabe? O pecado. É por causa do pecado que nos escondemos de Deus.
E a maior tragédia que o pecado causou no primeiro casal, nas famílias, na humanidade, é o medo do Criador. É por causa do pecado, então, que famílias se escondem de Deus. É por causa do pecado que a nossa comunhão virou corrupção. É por causa do pecado que o nosso relacionamento amigável com Deus se tornou em medo. E de fato, meus irmãos, precisamos ter medo diante do Deus santo e justo. É por esse motivo que Deus, Ele chama todos nós para o arrependimento. Mas veja, Adão, ao invés de se arrepender, de ouvir o chamado de Deus e confessar os seus pecados, Adão prefere novamente cobrir o seu pecado, e ele diz, ou melhor, ele se justifica, dizendo que estava com medo, por isso ele se escondeu de Deus. O medo suprime a verdadeira causa de suas ações, coisas essas que deveriam, através do arrependimento, ser confessadas, faladas, expostas. O casal, na verdade, se escondeu de Deus, por causa do medo, do peso, da culpa. É por isso. E como nós podemos perceber, o gosto amargo do pecado começa a ser sentido pelo casal. E a outra tragédia que vemos é o conflito conjugal, como está no verso 11 a 13, diz assim: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Deus, ele continua a sua interrogação, primeiro ao homem e depois à mulher, visando sempre um fim proveitoso, a confissão de pecados, o arrependimento, a restauração do relacionamento. Mas infelizmente, o casal desperdiça mais uma vez a oportunidade de confessar a Deus a sua culpa. E mais uma vez, tentam cobrir as suas transgressões. O casal, que era para ser o reflexo da glória de Deus, um relacionamento que apontava para a Trindade, assim como num casamento, 2 são um, assim é na Trindade, 3 são um. Mas agora, a raiz do pecado começa a se manifestar no egocentrismo, ao invés da vida outrocêntrica. A partir deste momento, é cada um por si, na história da humanidade. E aqui nós vemos o conflito conjugal da pior espécie. Em vez de admitir a culpa, a passividade, a idolatria, desobediência e rebeldia, Adão, ele continua descendo a escada do abismo do pecado, transferindo a culpa primeiro para a mulher e consequentemente para Deus. A mulher que tu me deste, ela que me fez pecar. O mesmo homem que no final do capítulo 2 nós vimos aqui, ele faz um voto maravilhoso para a sua esposa. Essa é afinal, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Agora ele vira, é culpa dela. Se alguém aqui tem que morrer, é ela. Ela que me deu do fruto.
Sabemos que Deus havia dito: quem comer do fruto morrerá. Ou seja, o que Adão está fazendo é entregando a mulher para a morte. Foi ela que me deu. E por outro lado, Eva também não assume as suas responsabilidades e diz: foi a serpente, a culpa é da serpente. E conforme bem disse Davi Merck, irônica e tragicamente, nessa altura, o casal traça atributos do próprio diabo, o acusador dos irmãos e o pai da mentira. O homem acusa a mulher acusa a serpente. Ao invés de refletirem a imagem de Deus, passam a refletir atributos de Satanás. Este triste retrato é uma realidade de muitas famílias, ou de quase todos os casamentos. Por causa da queda, o conflito conjugal se tornou comum. O propósito pelo qual o casal ele foi criado, foi deturpado, distorcido. Antes da queda, o relacionamento espelhava, representava a glória de Deus, o Deus trino. Mas agora, depois da queda, o casal é marcado pelo egoísmo, pela falta de entrega em prol do outro. A verdade é que casamentos, por causa da queda, foi redefinido por uma forma de encontrar satisfação própria, pessoal, sexual. O bem do outro não é mais a prioridade. Cada um vive para si. Estão curvados para si mesmo. Só se preocupam com os próprios desejos. Isso não é o evangelho. Isso não faz parte do propósito original de Deus. Mas infelizmente essa é a dura realidade que o pecado causou nas famílias, no casamento. O marido e a esposa possuem uma indisposição para servir ao outro. Os filhos não querem obedecer, querem dar ordens e ser servidos. A família está desordenada. A partir deste momento, o relacionamento que outrora era amigável, amável, passou a ser um conflito, guerras entre sexo. Veja o que diz o final do verso 16. Diz assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O que vemos neste verso é que o pecado já desencadeou uma reversão de papéis hierárquicas na ordem funcional familiar. E seus efeitos são vistos até hoje, em nossos dias. Sim, até hoje. E Deus anuncia que a partir daquele momento haveria uma concorrência entre o homem e a mulher, em vez de contentamento e realização dentro dos respectivos papéis que Deus havia estabelecido. O primeiro casal colheria as consequências dos seus pecados, assumindo os papéis que eles escolheram na queda. Kostenberg, ele comenta dizendo assim: com a queda houve uma inversão completa dos papéis designados por Deus para o homem e a mulher. Em vez de Deus estar no controle e o homem, auxiliado pela mulher, governar a criação juntamente com ele, ocorre uma inversão total. Satanás, na forma de serpente, aborda a mulher que, ao se rebelar contra o Criador, leva consigo o homem. Em suma, de modo mais simples, o que nós vemos nos primeiros capítulos de Gênesis é Deus falando com o homem,
e o homem com a sua mulher. Agora na queda é a serpente, o diabo falando com a mulher, e a mulher dando ordens, falando com o homem, uma inversão total daquilo que Deus criou. Depois da queda, existirá agora uma barreira entre o casal. O pecado mudou as inclinações dos corações, tanto do homem como da mulher. A esposa, que deveria ser a auxiliadora idônea, receptiva ao marido, agora tem o desejo de ocupar o lugar do marido. E por causa disso, o marido, que foi criado de forma diferente, com mais força, para proteger, guardar o jardim, inclusive da mulher, agora ele usa dessa força contra a mulher. Grosseiro, feroz com a sua esposa. Esta é a realidade das famílias pós-queda, bem longe do ideal divino da criação, bem longe do propósito criacional de Deus. Satanás, o inimigo de Deus, ele trabalha duro para desfigurar a imagem de Deus em nossas vidas, em nossa família, no nosso relacionamento. Foi justamente isso que Satanás atacou. O pecado, ele atingiu bem no âmago da nossa condição masculina e feminina, trazendo desequilíbrio no relacionamento, intriga. Meus irmãos, essa não é uma realidade lá do jardim, mas eu estou falando dos nossos dias. Essa é uma realidade que nós vivenciamos. Intrigas, conflito conjugal. Lembra lá do Charles, Rosalinda? Conflito conjugal. O número de divórcios em nossos dias aumenta cada vez mais, adultérios, violência, estupro, mentiras. À medida que o tempo passa, essas coisas só aumentam e aumentam. Além da tragédia resultante do pecado, essas tragédias que vimos aqui, para ganharmos tempos nessa manhã, poderíamos acrescentar nesta lista o trabalho doloroso, a morte, como está no verso 17 a 19. O trabalho que deveria ser prazeroso, agradável para o homem, agora exigirá o suor do seu rosto. Ou seja, o trabalho sugará toda a energia do homem. E a terra que deveria ser cultivada, cuidada, ela mesma vai sugar o homem de volta para o pó da terra. Portanto, todas essas coisas que vimos correspondem à tragédia do pecado. Mas como eu disse, nós não vamos ficar só nisso, porque senão não teríamos esperança, alegria. Mas louvado seja o nosso Deus, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, ela triunfa sobre os nossos pecados. Deus, ele enviou ao mundo Jesus Cristo, o noivo perfeito, para restabelecer o relacionamento com a sua noiva, a igreja. E é o que nós veremos a partir deste ponto, o triunfo da graça. E o primeiro ponto é o proto-evangelho. Acompanhe comigo a leitura do verso 14 e 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós encontramos aqui neste verso é o chamado proto-evangelho, a primeira promessa das boas novas de Deus. O evangelho
Veja, meus irmãos, Deus, depois do pecado do homem, terrível, Ele não passa a mão na cabeça do homem e da mulher, como um terapeuta. Ele não minimiza o pecado, nem o trata com desdém. Pelo contrário, Ele anuncia o Evangelho. Famílias precisam do Evangelho. O pecado, ele só pode ser resolvido por causa do Evangelho. É o Evangelho que é o antídoto contra o pecado. Essa é a razão porque Deus não matou logo em seguida o homem e a mulher após o pecado. Seu plano antes da fundação do mundo era enviar o seu Filho unigênito para salvar a humanidade, em prol, para resgatar muitos para si. A primeira coisa que Deus faz, então, após o pecado, é dar esperança para todos nós, anunciando o julgamento contra a serpente, contra o diabo. Deus, Ele começa onde a tentação começou. Após Adão e Eva ter uma chance de se arrepender, Deus, Ele não age assim com a serpente, com Satanás. Antes, Ele já decreta o fim do diabo, a destruição da serpente. O versículo 15 pronuncia um julgamento que vai muito além na serpente como um animal. É a destruição iminente de Satanás. Algum dia, a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás. Esta é a verdadeira esperança para todos nós, para pais, mães, filhos, para as famílias. E além desta verdade, nós vemos ainda a graça triunfando na ação do próprio Deus em fazer vestes ideais para cobrir o pecado. Olha o que diz o versículo 21 aí do nosso texto. Acompanhem comigo a leitura, versículo 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Veja, meus irmãos, as folhas de figueiras seriam inadequadas para um mundo manchado pelo pecado, porque o pecado ele não pode ser coberto de qualquer forma, mas para cobrir o pecado, a morte é necessária. É necessário derramar sangue. Alguns animais precisavam morrer. É necessário derramar sangue para cobrir a vergonha do pecado. É o que diz as Escrituras, em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para cobrir a nudez do homem, o sangue foi derramado. Meus irmãos, estes versos nos mostram o triunfo da graça, uma esperança que nós temos, uma esperança para as nossas famílias. E que esperança é? É o descendente, a semente da mulher, que aponta para Cristo, o Filho de Deus, que foi prometido desde o jardim do Éden, aquele que tomou sobre si a sentença dos nossos pecados. Sim, esta verdade ela já se cumpriu. Na cruz, Jesus efetivamente selou o destino de Satanás. Sim, meus irmãos, é uma verdade o que está escrito em Gênesis capítulo 3. A maldição que deveria cair sobre nós, a morte eterna, caiu sobre aquele que foi pendurado no madeiro, apesar de ele mesmo nunca ter cometido pecado,
mas assim Deus fez para, através de Jesus Cristo, fosse garantida a redenção. Pecado não se cobre com folhas de figueiras. Pecado não se cobre com ritos, com regras, com listas. Não! Pecado se cobre com o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que cobre todos os nossos pecados, o que nós cometemos e o que nós cometeremos nessa vida. Através do sangue de Cristo temos a perfeita propiciação, que é a ideia de cobrir totalmente os nossos pecados, através do sangue do Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Nós, pecadores, fomos reconciliados com Deus. Somente Deus, Ele pode nos ligar de volta a Ele mesmo, e Ele faz isso através de Cristo Jesus. Não é nenhuma religião. A ideia de religare. Somente Deus tem a capacidade, toda a condição de ligar novamente o homem neste relacionamento amigável, amável. E Ele faz isso por meio de Jesus, o seu Filho bendito. A barreira de inimizade que havia entre nós e Deus foi rompida, rasgada na cruz. O véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, verso 1. Veja, meus irmãos, o triunfo da graça, que tem um ápice em Cristo Jesus. Se o primeiro Adão, ele estendeu a sua mão para condenar, para acusar Eva, o último Adão, Cristo, ele se colocou na frente da sua noiva, assumiu a culpa, entregou-se para morrer no lugar dela, para que ela, a sua noiva, a igreja, pudesse ter vida. O primeiro Adão, ele, mesmo sendo culpado, transferiu a culpa para a sua mulher. Mas o segundo Adão, Cristo, mesmo sendo inocente, ele assume a culpa da sua noiva. Em Cristo nós recebemos novas vestes. Não é folhas de figueiras, não é peles de animais, mas são as obras perfeitas de Cristo, a sua própria justiça, os seus próprios méritos. Essa é a nossa nova roupa que temos em Cristo Jesus. Somente em Cristo é que a tragédia do pecado na família pode ser revertida. Somente em Cristo a imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado pode ser restabelecida, resgatada. Somente em Cristo famílias podem ser restauradas. Somente em Cristo é que o homem e a mulher poderá cumprir com os seus propósitos funcionais, familiar. Há uma esperança para as famílias. Deus não nos deixou no obscurecimento dos nossos pecados. É necessário crer nas promessas de Deus. Apesar dos pecados de Adão, nós veremos que Adão, ele creu nas promessas de Deus. Há um indício para isso. Olha o que está escrito no verso 20. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Agora, veja, logo após a sentença de morte, a declaração de óbito da raça humana, Adão ele faz uma afirmação aqui,
o que nos dá a entender que ele compreende que Deus acabara de lhe oferecer graça, porque Adão ele se apega à promessa da semente da mulher, em Gênesis 3,15, a qual a semente da mulher viria o seu Redentor, aquele que pisará a cabeça da serpente. E Adão, mais uma vez, ele exerce a sua prerrogativa de vice-regente e dá nome, um outro nome à sua mulher. E ele chama ela de Eva, e não de morte, ele chama de Eva, que significa vida. Porque é através da descendência da mulher que viria a vida, ou melhor, que viria aquele que é o autor da vida e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, famílias, pais, mães, filhos, há uma esperança. É necessário crer nas promessas do Senhor, crer que essas promessas já se cumpriram. E quando nós lemos Efésios, Colossenses, nós agora vemos que temos as condições para restabelecer as nossas famílias, porque somos ensinados o proceder do lar, como o marido deve tratar a esposa, como os pais devem tratar os filhos. Deus, ele se preocupa com a família. Há uma esperança e precisamos crer, é necessário ter fé. As nossas famílias precisam estar fundamentadas na fé em Jesus Cristo. Pais necessitam passar adiante a fé para estabelecer um legado piedoso sobre essa terra. Há uma esperança, creia nisso. A mudança começa a partir dos nossos lares, das nossas famílias. O pastor ele tem dito que o verdadeiro avivamento começa na nossa família. E é verdade, creia que o Senhor pode fazer muito, através da sua família, Emerson, através da sua família, João Vitor, através da sua família, Raquel. Deus, ele pode fazer muito, meus irmãos. Deus, ele estende a sua bênção, a partir das famílias, nós influenciando os nossos vizinhos, amigos. É assim que começa. Ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura. Há uma esperança. Precisamos crer, meus irmãos, nessas promessas. E eu gostaria de concluir esse estudo com a citação de Davi Merck. Um dia, nós que estamos em Cristo, voltaremos para o paraíso. Um dia comeremos da árvore da vida e seremos para sempre selados na posição de filhos de Deus, vestidos somente pela justiça de Cristo. Naquele dia não haverá mais maldição, nem morte, nem consequência do pecado, a não ser as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Andaremos com Deus novamente, na cidade jardim do novo mundo. A Deus damos glória. Amém. Há uma esperança, meus irmãos. E um dia, aquilo que Deus desejou para a família se cumprirá plenamente, perfeitamente, na cidade jardim, nos céus. Amém. Peço que a igreja se coloque de pé. Quero chamar aqui à frente o pastor Ricardo, estará orando, agradecendo, dando sequência às nossas atividades aqui.
Louvado seja o Senhor por essa palavra, por essa aula e por toda a sequência de estudos que estamos tendo aqui nessa igreja. Que os irmãos saibam valorizar isso. Nós vamos orar e eu desejo que as famílias aqui reflitam a glória de Cristo, que reflitam a união de Cristo com a igreja, que não reflitam a imagem de Satanás em si. Todas as vezes que os conflitos no lar são notórios nas famílias, nós nos distanciamos da imagem de Deus para o casamento, nos distanciamos do simbolismo da união de Cristo com a sua igreja. Certa vez, isso é verdade, verídico, um irmão foi até o gabinete, ele e a sua esposa, e estavam tendo um conflito que a mulher atropelava ele em todas as coisas. Ela não estava satisfeita, na verdade, não estava satisfeita em ser mulher. Só podemos resumir dessa forma. Ela era insatisfeita por ser mãe, não gostava de ser mãe, não gostava de ser esposa, e com isso atropelava o seu marido. E o seu marido, por tempos, assumiu uma subserviência, uma posição de submissão. E o clima era tão tenso que no momento da conversa, ele falou assim para mim: só tenho duas opções. Ou eu viro um submisso, ou eu soco a mão nela. Eu falei: que isso, irmão? Para você ver o nível onde a sociedade caminha. E muitas vezes essas coisas atingem a igreja também, mais do que vocês imaginam. Porque é necessário na nossa vida uma reordenação dos valores e princípios que estão fundamentados nas Escrituras. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui para aprender. Homens violentos, mulheres que insistem em tomar a posição que Deus deu ao homem, uma total inversão de valores. E o pior, quando o filho nasce, a ordem hierárquica vira o seguinte: o príncipe em primeiro, o reizinho da casa. Depois, a mãe ursa que protege o príncipe. E depois, o homem que se omite. E às vezes até acostuma com isso. Uma irmã uma vez falou uma coisa muito interessante, que as famílias antigas, o seu pai fazia isso, sentavam-se à mesa para comer. Qual era a preocupação? A mãe chegava e falava para os filhos: olha, deixe aquele pedaço maior da carne para o seu pai, porque ele precisa voltar para o trabalho, ele tem que comer primeiro para poder ir. Alguns anos depois, o pai chega em casa cansado, às vezes ele esquece, vai lá, e a ursa: tira a mão daí, o filhinho ainda não comeu. Mamãe vai botar para você, aí vai o filhinho. E aí depois, o pai se serve. Ou nós entendemos o que a Bíblia diz sobre o casal, ou nós vamos achar que isso se trata apenas de uma visão e vamos cair no discurso progressista, de feminista, de machista, de taxista, de assessorista, e todos os istas que tem por aí. Isso não degrine jamais a mulher ou o homem. Cristo reordena isso. A mulher tem um papel fundamental. Olha a redenção que o pastor Samuel pregou aqui. A mulher, ela é iludida primeiro, mas Deus faz a promessa, partindo da mulher, a redenção dela, a semente da mulher. Da semente da mulher virá um, que esmagará a cabeça de Satanás. Como Paulo diz, o homem é o cabeça, mas todo homem nasce de uma mulher. Eles são iguais em valor diante de Deus. Mas o que a Bíblia e o que nós queremos aqui para vocês, é vocês saberem que há uma igualdade de valor, mas uma diferença de papéis dentro do relacionamento. Há uma diferença de funções. Judeus e gentios são um único povo, a igreja, não é verdade? Todos salvos, judeus salvos fazem parte da igreja, gentios salvos fazem parte da igreja, mas há um propósito para Israel diferente do que os gentios.
Isso é claro nas Escrituras. O mesmo princípio é que pastor e membros são iguais, em valor. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Mas, pelo amor de Deus, também há diferença em papéis, em funções. O doutor Daniel Lima, na última matéria do mestrado, ele dizia: onde todo mundo é líder, ninguém é líder. Simples assim, não é verdade? Isso serve para casa. Onde todo mundo manda, ninguém manda. Na igreja, onde todo mundo manda, ninguém manda. Na sociedade é a mesma coisa, em todas as áreas. E o meu desejo é que a igreja seja conformada à imagem de Cristo e das Escrituras ao longo de todos esses estudos. Eu sei que muitas pessoas que chegam aqui, às vezes, estão impregnadas desse pensamento, que algumas pregações vão incomodá-los profundamente, conforme forem faladas. E vão ferir vocês em relação à criação errada dos filhos de vocês, em relação ao papel de homem e mulher que vocês têm em casa, o papel de pai, papel de mãe. Mas o que eu espero é que, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, toda tristeza que é causada em Cristo, ela reverbera em bênçãos e glória, quando nós reconhecemos que precisamos mudar. Ninguém quer que você fique muito feliz quando escuta alguns conceitos que você já estava totalmente deturpado na sua mente. Mas a esperança é que a palavra de Deus penetre em vocês como penetrou em Adão. Adão, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Logo após o arrependimento, que está subtendido ali no texto, porque até então, e repare, calvinismo, arminianismo, isso e aquilo. Irmãos, é Deus que salva o homem, é Deus que foi até o homem. É Deus que vai até o homem, e não há arrependimento de Adão no começo. Ele põe a culpa na mulher, eu acho que foi até a invenção da psicoterapia. Ele põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa no outro, todo mundo põe a culpa em alguém, ninguém assume o seu erro. Mas você vê que desde ali do começo, Adão não se arrepende, mas Deus vai até ele, Deus traça as vestes dele, promete o Salvador, aí sim, depois da ação de Deus, é que os olhos de Adão se abrem. E aí ele crê na promessa da semente, e quando ele crê na promessa da semente, ele põe um lindo nome em sua esposa. Repare que no começo ele dá nome à criação toda, a sua posição de corregente com Deus. E ele vai e olha para sua mulher e diz: você será Eva, porque você é a mãe de todos os seres humanos. Que coisa linda. É o homem novamente, protegendo e assumindo seu papel. E assim tem que ser a família redimida.